ele sabe da situação das famílias, que tem parentes que consomem maconha e destroem a família. Gostaria de dizer qual o ponto de vista dele em lutar por algo que vai destruir muitas famílias, porque a geração de renda que vai ser feita através da produção de um produto químico danoso à saúde, será que vai haver realmente geração de renda ou destruição do ser humano? Neco, pode falar, Neco. Entendi. Ana, vê só, eu não sou médico nem sociólogo, eu sou jornalista. E acho que maconha já é consumido por muita gente no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Pais de família, estudantes ou trabalhadores que pagam imposto não podem ser julgados por consumir um cigarro de qualquer tipo, seja um cigarro, um frio, um Calton ou um cigarro de maconha. O que a gente luta não é para tornar o consumo mais facilitado, pelo contrário, se não houver o mercado negro ou o acesso à maconha no morro, ou na esquina, ou na boca de fumo num Recife Antigo que eventualmente tenha, se for legalizado, se for controlado pelo governo, se for feito, se souber um cadastro, não sei, eu também não estudo política, eu não sei qual a melhor maneira de fazer para que isso aconteça. Eu sei que a proibição não deixa de expor cada vez mais e mais adolescentes e sobrinhos e parentes, como é a sua preocupação, pessoas que sejam nossas, às drogas. A proibição não está diminuindo o consumo. Eu espero do governo ou do Ministério da Saúde um estudo que descubra a melhor maneira de se disponibilizar isso. Acabar com a droga no mundo é que não tá se conseguindo. Não se conseguiu em 40 anos, não vão fazer isso. A Cristina que vivencia, né, a recuperação de pessoas drogadas, é possível ver na prática isso que ela acaba de relatar para a gente pelo telefone, telespectadora? Eu sei que tem uma pessoa no telefone, segura só um pouquinho para a Cristina fazer essa colocação, depois eu vou para você. Vamos lá, Cristina. Olha, vocês estão falando da questão dos indivíduos terem a liberdade de expressão, de colocar suas reivindicações em público. Isso é muito importante. Mas no caso da Casa de Passagem, que já trabalhamos há 20 anos e trabalhamos com crianças, adolescentes, em situação de pobreza e de muitas vezes miséria absoluta, o que leva esses jovens à droga, muitas vezes é a fome. Muitas vezes as garotas dizem, estou fumando maconha para matar a fome. Então, vocês estão falando de um tema que é bem cabível num país de primeiro mundo, num país mais avançado como a Holanda, não é? Onde a legalização é feita, mas também há uma base, há uma estrutura de educação, há uma estrutura nas condições de moradia. E esses jovens na Holanda são monitorados, não é? Existe a área de saúde monitorando os jovens. Mas no nosso país, o monitoramento de uma criança abusada, estuprada, isso não acontece. A gente está falando com a visão do primeiro mundo. O Brasil, durante muitos anos, a questão social ficou muito ausente, não é? O Estado muito omisso. Você não pode trabalhar a legalização de uma maconha quando o jovem tem fome, quando o jovem não tem trabalho, quando o jovem mora em guetos, espaço de moradia, de favelas, convivendo com ratos. Você vai legalizar o quê? Vai lutar para uma maconha? Por que não lutar para uma educação digna? Por que não lutar para condições dignas de moradia? Por que não oferecer, inclusive na televisão, programas educativos? Eu acho que não estou nesse pensamento avançado de legalização da maconha. A nossa luta enquanto Casa de Passagem é dar condições dignas a essas crianças, a essas famílias. As próprias crianças dentro de casa vivem diariamente com a maconha legalizada, porque seus pais fumam maconha, seus pais se drogam. Durante muitos anos, a questão do álcool, que é também uma droga, não foi dita que daria prejuízo, ao indivíduo. Hoje em dia, a gente tem pessoas dependentes de álcool acreditando que não é dependente. E a maior dificuldade é tratar um drogado, a questão do alcoolista, porque ele acredita que não é dependente. Porque o efeito do álcool é bastante demorado. Famílias e famílias são destruídas por pessoas na família que são alcoolistas. Então, a gente está falando um tipo de droga como a maconha. Nós sabemos o efeito do alcoolismo. O jovem numa família alcoolista, o jovem é fragilizado. O jovem vendo todo dia seu pai alcoolizado, o álcool leva o indivíduo a ficar embrutecido. Nós temos crianças estupradas, espancadas, na hora que esses pais são alcoolistas, na hora que se drogam com o álcool.
Então, acho que a gente está apenas com um olhar sobre a maconha. Mas a gente tem que ver um contexto do nosso país que não tem estrutura para acompanhar os nossos jovens, que durante muitos anos esses jovens ficaram em segundo plano. Então, uma coisa muito preocupante para a Casa de Passagem, que atua há 20 anos com essas crianças, onde uma criança é abusada sexualmente dentro de casa, é estuprada porque o pai é viciado em maconha, é traficante, é viciado em álcool. Então, a complexidade dessa discussão é muito grande. Eu queria só acrescentar a isso que a doutora está colocando aí, um posicionamento que está nos jornais que divulgaram a marcha para a maconha, o cientista político Tiago Rodrigues. Ele é pesquisador do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos. Ele diz o seguinte: a proibição das drogas serve aos governos, porque é uma forma de controle social das minorias. Eu não sei se vocês concordam. Enquanto vocês refletem um pouco sobre isso, deixa eu colocar um telefone aqui, 3439-7936. Alô, boa tarde. Boa tarde, Pedro Paulo. Quem está falando? É Cícero da Miroeira. Fala, Cícero. Pedro Paulo, primeiramente eu não concordo com a legalização da maconha, porque eu já fiz um trabalho educativo nos colégios sobre isso, através também com os colégios. A circunstância que a maconha causa, porque nós sabemos que destrói a célula da mente, e tem um trabalho do desafio jovem, que se esse cidadão fosse lá ver o trabalho do desafio jovem, o trabalho de recuperação a viciados em drogas, a situação caótica que causa. Pedro Paulo, me permita, por gentileza, abrir uma ressalva. Faça um debate também a respeito algumas deficiências do Ministério Público e do Poder Judiciário, que a gente vê debater várias coisas. Um exemplo mesmo, eu tenho uma ação judicial que o Ministério Público, 5 promotoras dizendo a mesma coisa, só uma que disse uma coisa e 3 juízes. Uma coisa primária que teve para um agravo de instrumento, o desembargador olhou e deu ao meu favor sobre um erro primário de uma promotora. Então é interessante fazer um debate sobre o Ministério Público e o Poder Judiciário. Muito obrigado pela sugestão. Eu queria a gente refletir um pouco sobre aquele posicionamento do o cientista político Tiago Rodrigues. Eu acho. Né? Acho que sim. Ele diz que, só repetindo para reativar a memória, né, ele diz o seguinte: a proibição das drogas serve aos governos porque é uma forma de controle social das minorias. O senhor acha que sim, doutor? A questão da maconha está inserida numa questão maior que a questão das drogas. Como sendo um segmento do consumo de drogas, a questão de legalizar ou não legalizar a maconha, como outra e qualquer droga, mas especialmente a maconha que está em discussão, envolve uma série de análises. Análise científica, a cargo de quem entende da matéria sob o ângulo científico, pesquisa científica, como foi ventilado, questão da produção que o NECO ressalvou, produção de fibra, a utilização como é feita e comprovada, como no tratamento de quimioterapia, tudo bem. Abrange um aspecto legal, que é a proibição, que está inserida na lei. Inicialmente, nós tivemos até pouco tempo a Lei 6368, que penalizava tanto o traficante como o drogado e, posteriormente, amenizou esse tratamento, deixando de penalizar o usuário. O artigo 28 da Lei 11.343. Temos o aspecto social, que este é exatamente o mais cruciante, que foi bem abordado pela doutora Cristina. Você pergunta por que fumar maconha ou por que consumir uma droga. Então você vai analisar a origem, a causa desse vício. Uma família desestruturada, pai desempregado, mãe desempregada, filho sem escola. Eu me lembrei que a Constituição Federal, no seu artigo 1º, ela assegura, ela diz que o princípio fundamental da Constituição Federal Brasileira, da República Federativa Brasileira, é, cidadania. Essas pessoas exercitam cidadania, não têm escola, não têm emprego, não têm divertimento, não têm saúde, não têm segurança. A cidadania
dignidade da pessoa humana.